Quando é uma escolha a partir de algo que é uma mentira, pesa. E ali tinha muito a minha verdade. Esse lugar de fazer esse movimento, que por pior que fosse financeiramente, por mais, né, bagunçado que tivessem algumas coisas... Tá, eu vim pensando, eu não posso me emocionar. Você tem noção que você faz pelas pessoas? Hoje, conforme eu já havia avisado vocês, Mariana Maurici, uma terapeuta maravilhosa que eu já usei dos seus serviços, deveria usar mais, inclusive eu busquei ela esses dias para fazer reiki e eu me deixei na mão, não foi ela que eu deixei na mão, eu me deixei na mão, mas eu vou voltar a te buscar sobre isso, Mari, vamos voltar a falar. Mariana Maurici, reikiana, agora trabalhando com constelação familiar também, terapeuta. E, Mari, como eu falei para você, quando a gente inicia o nosso programa, eu sempre peço para que o convidado traga uma frase da sua vida, que remete à sua vida, aquele momento. E eu gostaria que você iniciasse, então, esse momento aqui comigo, com essa frase, e já falasse também sobre o teu trabalho, e falasse um pouquinho do teu movimento. E aí a gente vai conduzindo de uma maneira bem leve. Fica tranquila que eu vou conduzindo o movimento aqui, tá bom? A minha frase, Leire, é eu escolho estar aqui. E eu acho que essa frase, ela fala bastante sobre o movimento de consciência e de presença que eu venho buscando no meu campo profissional. Tanto com as entregas dentro do âmbito terapêutico, quanto com o livro, né, que eu lancei em 2018, com todos os movimentos que eu venho fazendo, com o grupo da meditação. Então, são várias frentes de trabalho, de entrega, de serviço, que estão conectadas com esse movimento do despertar. E quando a gente fala eu escolho estar aqui, eu estou me chamando, né? Na presença, no presente, no aqui e agora, tomando consciência das minhas escolhas. E eu entendo que é um pouco disso que eu faço profissionalmente, né? Um chamado, um convite, estar ao lado das pessoas para ajudá-las de alguma forma a se conectarem consigo, estando no presente e conectadas com a sua própria vida. Mari, quando você mandou aquela frase para mim, eu estou aqui, eu tenho várias perguntas, mas eu vou primeiro, a gente vai falar um pouco do que fez você entrar nesse movimento. E é engraçado que eu vou ser bem sincera para ti, tá? Eu vim pensando, eu não posso me emocionar. Já foi meu... Você tem noção que você faz pelas pessoas? Eu acho que eu faço, Leire, de um lugar de muito amor. E eu acho que é esse o lugar que conecta, né? Quando a gente entrega sem a pretensão, sem a expectativa, sem esse lugar de que eu faço para isso, eu faço porque está conectado com a minha verdade. E eu acho que é isso que cresce, né? Quando a gente faz esse movimento com o coração, com a nossa verdade, conectado com o nosso despertar, cresce, prospera e flui. E é uma coisa assim que é incrível, porque a gente tinha que ter combinado um lencinho aqui, porque olha, vamos combinar aqui que... não posso ver ninguém chorando. Eu não sei, é um sentimento assim que eu tenho por você, um respeito, porque você tem uma energia realmente que mexe com a gente, faz a gente pensar no aqui e agora. E eu estou, inclusive, vivendo esse movimento, porque estou fazendo algumas mudanças comigo, com a Lara, para estar mais presente com a Lara. A Lara está no movimento aí dos 15 anos, 16, que a gente sabe que é desafiador. E eu sempre trabalhei muito esses 15 anos da vida dela. E quando você falou essa frase que você mandou para mim no WhatsApp, ali eu já comecei, eu falei, gente, eu não posso me emocionar. Eu falei, ali eu já... E eu sabia, porque assim, o teu tom de voz, a tua energia, tudo, é uma coisa que mexe com a gente de uma forma que talvez nem você imagina o quanto isso mexe, o quanto você realmente, mesmo às vezes numa conversa de 5 minutos, como você mexe com a gente, entendeu? Obrigada, Leire. Então, eu acho que esse movimento que você fez, inclusive até quero que você fale um pouquinho, porque você veio de outra área. Sim, né? A minha primeira formação foi em Direito, eu sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho,
Fui bancária por 5 anos e no meu primeiro ano de banco, eu já entendia que não era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Só que eu não tinha clareza do que eu queria fazer. Então, era um lugar que eu estava muito descontente com o meu trabalho, mas numa incerteza absurda. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero estar aqui, mas aonde que eu quero estar? Eu não tinha essa clareza. E aí, eu entrei num quadro de depressão, de burnout, e aí fui buscar psiquiatra na época, tarja preta, com 26 anos. Eu disse, não é essa a vida que eu quero para mim. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, fui buscar alguns movimentos de autoconhecimento. Preciso me buscar, preciso me entender. Estava num relacionamento, era casada. Tinha alguma coisa que não estava certo. E dentro desse movimento comecei a me buscar. E aí comecei a me encontrar. E aí foi indo a vontade de ajudar outras pessoas também nesse movimento. E aí fui fazendo várias formações, conhecimento. E aí fui entrando nessa linha terapêutica, porque antigamente, no primeiro momento de trabalho, foi numa linha de coaching, de desenvolvimento, de meta. E depois aquilo foi aprofundando, porque eu entrava muito e as coisas aconteciam de forma muito natural. E aí eu fui entrando numa linha terapêutica. Daí vieram as ferramentas energéticas e vieram essa construção, né? Veio essa construção de como eu atuo atualmente, né? Hoje eu trabalho. Mas é uma construção de 8 anos, mais ou menos 9 anos, dentro dessa área de desenvolvimento humano. Mas foi uma transição, né? Do banco, eu fiquei ainda por um bom tempo no banco, até que eu pudesse fazer essa transição, que eu tivesse conhecimento, que eu tivesse recursos para poder migrar para uma outra formação, para uma outra linha de trabalho. Foi bastante desafiador, requer da gente bastante, né, escolhas. Então, esse lugar de me relacionar com as escolhas sempre foi presente na minha vida e muito desafiador no sentido de ter que ter muita coragem para pedir demissão de um lugar que é muito estável, né, porque o banco traz um pouco dessa estabilidade. Então, foi preciso muito recurso interno e muito autoconhecimento para poder entender aonde que era a minha dança, que lugar eu ia dançar, qual era o meu ritmo. Aquele eu sabia que não era, mas então qual que era? E aí, para isso, eu precisei me conhecer. E eu costumo dizer que esse autoconhecimento é a chave para tudo. Independente do momento da vida, independente do que você faça, ele é a chave que vira os botões das tuas escolhas. Uhum. É aquilo que você aprende a se relacionar com as mudanças, com a impermanência, com aquilo que é diferente, com a pressão, com a dor, com os sentimentos, com as tuas emoções. Então, o autoconhecimento, para mim, foi a chave do meu caminho. E a partir de então, é o ponto de partida do qual eu auxilio as pessoas a também fazerem as mudanças na sua própria vida, né? A partir disso. É engraçado que eu tenho todo um trabalho de autoconhecimento, um trabalho, né? Sou analista comportamental, inclusive eu quero, como a gente estava conversando antes nos bastidores, trabalhar com mentoria, principalmente com mulheres, fazer com que elas se tornem independentes financeiramente. Por quê? Porque eu fui mãe solo. Sim. E eu precisei dar o meu melhor, mas quando eu fui mãe solo, eu ainda não tinha esse conhecimento. Então, hoje, o que mais me pega, que eu mais me emociono, é a culpa da maternidade. Uhum. Né? De não poder ter ficado tão presente na vida da Lara. E o processo do autoconhecimento, Leire, ele está envolvido sobre a gente aceitar os movimentos como eles foram. Porque a Lara precisou exatamente dessa mãe para aprender, para poder se relacionar com a vida da forma que ela é hoje. E olha que lindo quando a gente aprende a olhar para trás e aceitar esse movimento como foi e ver o que eu posso, deste momento agora, fazer diferente. Se hoje você tem a consciência de olhar mais para o teu presente e fazer algo diferente, que maravilhoso. Que lindo é você, nesse momento da vida dela, poder mostrar para ela que você também aprende, que você também se transforma, que você também muda, que você pode enxergar a vida com mais verdade, com mais presença, com mais autonomia, e que você pode fazer diferente. Mas para que você pudesse chegar até aqui, precisou um caminho acontecer. E aí olhar para trás e honrar esse caminho, honrar a tua história, honrar o caminho pelo qual tu percorreu, é fundamental. E entender, a partir de hoje, quais escolhas eu posso fazer diferente que vão me trazer para um lugar de mais paz, soltando um pouco dessa culpa, porque essa culpa vai te manter presa numa Leiriane que tu não quer mais caminhar, tu não quer mais aquele caminho para ti, não precisa mais. Uhum. E agora eu posso soltar a culpa para libertar a minha filha desse peso. Porque ela não precisa carregar esse peso. Olha que interessante. Nem você. Né? Então, sistemicamente, é um lugar que você se liberta da culpa para que ela não precise compensar isso no futuro, para que vocês não precisem compensar isso lá na frente. Aconteceu. Foi a mãe certa para a Lara.
E agora é a mãe certa desse lugar, do jeito que você é, da forma com que você entende a vida hoje. Porque faz parte do teu aprendizado. E não era para ser uma sessão de terapia, né? Vamos lá. Tem tempo. Mas, Mari, falando, é muito legal isso, eu vou compartilhar esse podcast com muitas mães que eu conheço e que eu sei que passam por esse movimento também. Sim. É interessante elas te conhecerem. E eu quero que você fale, quando você fez a migração ali do banco e fez toda essa transição, tu se sentiu culpada, tu sofreu? Qual foi o teu maior desafio? É muito diferente a percepção que a gente tem como CLT quando a gente vai empreender, né? Porque quando tu vais empreender, você é autônomo do teu tempo. Então, você direciona, você cria estratégia, você lida com uma verdade que às vezes você não sabe esse caminho. E é um caminho de aprendizado. Então, é muito natural que quando na segunda-feira tu não tenha um paciente para atender e que você poderia estar na praia descansando, tomando um ar, respirando ou fazendo outras coisas, você está lá com um chicote afiadíssimo porque você não pode estar descansando no horário de trabalho. Né? O maior problema do autônomo é esse, né? De lidar com o seu próprio tempo e com a culpa que ele sente do descanso. Porque o descanso é como se fosse algo contrário, né? Peraí, eu tenho que estar trabalhando, porque esse aqui é o horário de trabalho. Só que mudou a forma de olhar o trabalho. Então, esse processo da transição ali entre CLT, com a saída do banco e uma nova forma de horário, de dinâmica de trabalho, de criar estratégia para o meu próprio negócio. Então, eu precisei me desenvolver, eu precisei ir buscar, né? Fui fazer uma MBA de gestão de negócios e marketing, fui fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Eu precisei de conteúdos também para poder me nutrir, para poder aprender a lidar com esse novo negócio, com essa nova forma de me relacionar profissionalmente. E aí eu fui transformando e fui vivenciando isso passo a passo, lidando com muitos desafios, porque eu fiz uma transição que eu não estava organizada financeiramente. Então, ainda que eu tivesse me organizado com cursos, eu precisei investir muito, porque era uma formação nova. Então, financeiramente, eu não estava segura, estável. E aí foi onde vieram outros desafios, porque tu precisa trabalhar, tu precisa pagar tuas contas, tu precisa ter toda uma dinâmica, porque eu também estava sozinha nesse momento. E aí, como é que a gente lida com tudo isso, né? Com a pressão de ter que fazer uma atividade nova e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as despesas, com toda uma demanda que você tem. E lidar com essa pressão emocional e mental, Leire, é muito difícil, né? Porque você tem uma demanda que bate na tua porta todo mês. Um aluguel, que seja, uma prestação disso, uma prestação daquilo, comida, tudo para se manter. E aquilo ali é bastante desafiador. Então, são etapas que a gente passa que precisa estar muito consciente dessa escolha, desse movimento, de toda essa transição para fazer de uma forma segura. Então, quando eu vou falar hoje para pessoas que estão fazendo transição, eu também dou essa ideia, né? Então, se prepara o máximo que você puder, organiza, planeja, porque não é uma sangria. Às vezes, as coisas acontecem de forma paralela. Por um ano, eu trabalhava no banco e atendia no terceiro turno para poder dar conta e poder me experienciar, trazer um repertório diferente, poder me aprofundar nos conhecimentos. Então, é bastante desafiadora a transição e ela vem buscar, né, vem trazer para a gente essa busca da gente se reconhecer naquilo que a gente faz. Então, eu trabalhava no banco com metas acirradíssimas, né? Era um desgaste para mim muito grande, porque eu sempre fui da humanas, então as pessoas chegavam para mim e eu tinha que vender um monte de coisa, porque era uma meta muito braba de cumprir, né? E de um lugar com pouco propósito. Então, eu tentava, do meu jeito, trazer propósito para as coisas. Então, por exemplo, eu vendia seguro, vendia capitalização, eu tinha que vender muita quantidade. E aí eu precisava trazer um propósito para aquilo, porque senão eu não conseguia me relacionar com aquilo. Então, não era sobre vender a quantidade, era sobre vender olhando para aquela demanda daquele cliente, entendendo a real necessidade dele, oferecendo o melhor produto para que ele possa ter um produto com propósito, né? Só que isso não batia a meta, nem sempre. Né? Porque o banco precisava de uma quantidade brutal, assim, para poder fechar. Mas, enfim, foi um processo muito importante para mim, de desenvolvimento pessoal. E hoje eu consigo olhar para o banco num lugar de muita gratidão, assim, de honrar esse caminho que eu percorri lá, porque eu me desenvolvi muito no banco. Eu aprendi a falar no banco, eu aprendi a negociar no banco, eu aprendi a interagir com as pessoas. Eu tirei muito uma vergonha, uma timidez. Eu aprendi a me posicionar na vida trabalhando no banco.
Então, eu sou muito, muito, muito grata. Assim como no direito também, sabe? Foram caminhos importantes que eu percorri para poder fazer o que eu faço hoje. É isso que você falou sobre ter um propósito, eu trago isso na corretora também. Sim. Não é só bater meta e vender plano de saúde e seguros. Para mim, Leiriane, precisa ter um propósito, precisa ter um porquê. Diferente dos meus concorrentes, que a gente sabe que são muito mais agressivos do que eu, têm metas muito mais audaciosas do que eu, mas para mim não funciona assim. Para mim, eu preciso fazer sentido. Aquela família realmente tem que estar segura, ela tem que estar tranquila. A gente não empurra produto, a gente faz uma consultoria, porque tem que fazer sentido. Tem que entender essa necessidade do cliente, né? Tem que entender isso. Então, a gente trabalha com consultoria, e aí o que acontece? Isso às vezes me frustra, porque eu não tenho uma meta agressiva igual aos outros concorrentes. Não é porque eu não posso, porque eu não é porque eu não quero. Se eu colocar uma meta agressiva, eu sei que eu chego lá. Eu posso. Mas a que custo? Mas não é o que eu quero. Exato. O que eu quero é fazer uma consultoria e fazer que faça sentido para o cliente. E assim também é com a minha equipe. Então, eu sempre fiquei muito, assim, eu quero dar atenção para a Lara, eu gosto dos meus clientes e gosto da minha equipe. Então, eu sempre fiquei muito no meio, né? Então, isso que acaba, às vezes, me desgastando, porque eu quero abraçar todo mundo. Então, o que eu estou fazendo agora no meu movimento? Eu estou entregando, inclusive, uma informação que está surgindo, já tem, mas o pessoal não sabia, mas vou falar agora aqui. Eu estou entregando a sala, o ponto. Nós vamos trabalhar um pouco home office, e eu estou colocando um co-work menor para a equipe, mas eu vou trabalhar perto da escola da Lara para poder levar ela, para poder buscar ela e trabalhar à tarde com ela, ajudar ela nas tarefas, ajudar ela nos trabalhos, atender as amigas que precisam fazer os trabalhos junto com ela lá em casa. E aí, esse movimento, eu também não consigo ter uma meta agressiva na corretora. Eu vou atender meus clientes, vou atender minhas indicações, eles são prioridades também na minha vida. Então, foi quase uns 6 meses para tomar essa decisão. E é sobre incluir, né? Não é sobre excluir nada. Isso. Como que eu posso fazer para incluir as coisas de um lugar harmonioso na minha rotina? Então, é um entendimento de que a Lara hoje tem uma demanda diferente do que ela tinha quando ela era pequena, porque agora ela é uma adolescente, 15 anos. Ela também não quer mais ficar tão no rabo da saia da mãe. Ela já começa numa nova fase da vida que ela precisa se relacionar com os amigos, com a escola, com outras fontes, para poder adquirindo esse recurso interno de como que eu me relaciono com o mundo. Isso. E aí ela precisa fazer essa dinâmica também. E você também precisa fazer todo esse movimento, talvez de um lugar deixando a culpa de lado. Porque senão a gente traz um peso da culpa e aí quer compensar aquilo que não foi feito lá atrás. E a hora não é de compensar. A hora é de criar memórias, olhar para o momento presente, né? O que agora, com 15 anos, essa energia está sendo requerida? Qual é a energia aqui? O que de verdade se requer sem que eu tenha que compensar a minha ausência lá de trás? E aí esse é o lugar de eu estar presente com as minhas escolhas. Porque o que acontece, Leire? Geralmente a gente está na compensação, na culpa do passado, que são os processos depressivos, são os processos em que a gente carrega essa culpa e usa isso como uma lente para o nosso presente. Ou a gente está lá no medo do que vai acontecer no futuro. E aí a gente fica na ansiedade, na aceleração, no pulsar rápido do coração e que mantém a gente cego muitas vezes da própria realidade. Quando a gente vem para esse momento presente, que está lá relacionado com aquela frase inicial, né? Eu escolho estar aqui. O que é o aqui? É o agora. É o presente. E se eu me relaciono melhor com o meu presente, eu naturalmente vou diminuindo a minha culpa, diminuindo o meu medo e vivendo aquela energia que se requer o aqui agora. O que eu percebi, assim, sabe? Como eu sempre trabalhei muito, né? Eu percebi que inconscientemente a Lara estava pedindo a minha presença, sem ela precisar pedir. Sim, estava requerendo. Ela estava requerendo. Aí, eu não vou deixar de atender meus clientes, eu vou continuar nos grupos de empresários. Só vai mudar a dinâmica de como eu vou trabalhar. E isso é como você aprende a se relacionar com esse momento novo e com essa tua nova escolha. E olha que lindo porque eu preciso me conhecer de mim, conhecer os valores que são importantes para mim, e agora, num lugar de possibilidade, eu escolho diferente.
E tudo cabe. Quando a gente escolhe com um propósito e coloca esse propósito na frente, tudo tem espaço. E é quando a gente inclui tudo e nada exclui, que as coisas começam a andar e ficar funcional. Essa dinâmica, por si só, se torna funcional porque está aliada ao teu propósito, ao propósito da tua empresa, do teu negócio, de não passar por cima de valores que são importantes. Porque família é um valor importante para ti. E tu traz isso para dentro do teu negócio. Olha, galera, pessoal, minha equipe, família é importante, propósito é importante, fazer um negócio com um olhar genuíno, verdadeiro é importante. Isso. E aí é onde a gente prospera, independente do tempo de dedicação, independente de como que isso acontece. Né? É um transbordar dentro de um propósito maior. É isso que eu conversei com alguns da equipe, agora eu vou conversar com outros antes de sair o podcast, né? Mas assim, o pessoal está bem alinhado, bem engajado, eu tenho uma equipe pequena, eu já tive uma equipe de 12 vendedores, eu não quis mais, eu diminuí a equipe, estou com 4 vendedores, hoje 3 internos e uma externa, e mais a minha assistente. É isso, sabe? Fazer com que eles prosperem, com que a corretora prospere, com que a Lara esteja bem, porque esse movimento com a Lara é por pouco tempo. É como você falou, daqui a pouco ela não quer mais. Outra necessidade. É outra necessidade, é por pouco tempo. Mas eu senti que é importante para nós duas esse movimento. Precisa fazer trabalho? Filha, traz os amigos aqui, a mãe faz um lanche, vocês fazem o trabalho, foquem no trabalho, sabe? Esse movimento, eu senti que é importante eu estar nesse movimento até final do ano. Ano que vem, talvez outra coisa. E foi uma decisão tomada que eu tô com paz no meu coração. Eu não tô ansiosa, não tô angustiada, eu tô com paz no meu coração. Eu estava com 2 pessoas lá no meu escritório também dividindo, como se fosse um co-work. Geralmente eu penso muito nos outros, né? Então eu tomei a decisão, conversei com essas pessoas, vai ser assim, tranquilo, continua a amizade, continua as parcerias e deu tudo certo, entendeu? Porque eu tô realmente com essa paz no coração, com essa decisão. E aí, a minha pergunta é, quando você fez essa migração, tu sentiu essa paz no coração também? Total. É um lugar de leveza, né? É um lugar em que quando tu escolhe a partir da verdade, tem leveza. Quando é uma escolha a partir de algo que é uma mentira, pesa. E ali tinha muito a minha verdade. Esse lugar de fazer esse movimento, que por pior que fosse financeiramente, por mais bagunçado que tivessem algumas coisas, tinha verdade. E aquilo ali foi leve, as coisas se conectam, flui, ressona com um monte de outros movimentos e as coisas acontecem. Então foi um lugar de que era pesado estar lá onde eu não queria mais estar. E aí era leve fazer esse movimento. Tanto que eu pedi demissão do banco. E na época as pessoas me diziam, meu Deus, tu tá louca? Como assim? Tu tem não sei quantos anos de banco. Tu vai pedir demissão. Na época não tinha esses acordos como tem hoje. Tu vai perder teus direitos. Não, eu vou ganhar vida, sabe? E não tinha preço para mim eu ganhar vida. Porque era isso que importava para mim. Então não era sobre o valor que isso... Eu, por mais que passasse dificuldade e fosse um momento de transição, eu ganhei vida. Ganhei saúde, como sabe? É importante a gente se conhecer e saber e não ficar naquilo que te gera ansiedade. Doença, né? Doença. Tem muita gente, Leire, assim, esse mundo sem propósito é um mundo doente. É um mundo em que as pessoas estão automatizadas, robotizadas. Eu tenho que fazer, então eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, porque é só isso, é assim, é assado. Pagar conta, final de semana eu descanso. Quando eu tirar férias, eu estou feliz. Quando eu me aposentar, eu vou fazer alguma coisa. Para mim, não faz sentido. Cada um tem uma forma de enxergar a vida. Mas para mim, como terapeuta, como visionária nesse mundo do autoconhecimento, olhando para tudo isso, não fazia sentido viver essa vida. E não é o que eu busco para mim. Tanto que as pessoas que chegam até mim são pessoas que de alguma forma estão conectadas ou estão buscando esse lugar de se conectarem. Porque chega num lugar que eu gastava com médico um monte. Olha só. Eu fazia valer meu plano de saúde, assim, sabe? Quando tu tens aquela crença de que porque você tem o plano, então você tem que fazer valer o plano. Eu fazia valer meu plano de saúde. Todo mês eu estava no médico. E eu estou fazendo uma campanha, inclusive, do plano de saúde, que o plano de saúde ele não é para cuidar da doença. Ótimo. O plano de saúde é para cuidar da saúde, é para você fazer um check-up, ver como é que tá tuas vitaminas,
ver como é que tá a tua, sei lá, fazer uma ressonância, ultrassom. Então, eu faço todo ano, né, um check-up. E eu tava me sentindo muito fraca. Eu falei, gente, será que eu tô com depressão? Será que eu tava com muita falta de ferro. Muita. Eu tive que ficar tomando ferro na veia por um mês, toda semana. Só que eu só descobri fazendo os exames. E aí, quando a gente tem um plano de saúde, a gente vai atrás disso. Claro. Se a gente não tem, tu vai deixando, Com certeza. e não se cuida. E esse é um propósito muito digno, né? Quando a gente para de olhar para a doença, isso em todos os aspectos, seja no campo do físico, do emocional, do mental e do energético. Quando eu paro de olhar para a doença por si só e começo a olhar para a minha qualidade de saúde, de vitalidade, de disposição, de vontade de viver, eu começo a mudar um paradigma, que eu posso continuar usando todo esse sistema em prol daquilo que faça mais sentido para mim, que é a minha saúde. Que é esse olhar mais integrado para você, para sua família, para aquilo que você está buscando verdadeiramente para si. E é muito interessante, Leire, porque já existem muitos movimentos, né, trazendo para as práticas integrativas, que vêm reforçando esse lugar de práticas complementares nesse olhar para a saúde. Então, o próprio SUS já fez resoluções, trazendo esse lugar de que, reconhecemos essas 29 práticas como práticas integrativas que podem ser disponibilizadas pelo SUS. Só que ainda é um movimento de muita formiguinha, que ainda é muito difícil acessar. Então, ainda é um movimento bastante particular, né? Que agora tem alguns convênios, algumas coisas que vão chegando para poder facilitar isso. Mas é um caminho complementar. Não é excludente, porque você continua com o seu médico, você continua com o seu tratamento. Isso. Mas, paralelo, você pode ajudar o teu corpo a produzir saúde. Porque o corpo, ele tem uma sabedoria. Por si só, ele produz tudo o que ele precisa. Se em algum momento ele não está produzindo o que ele está precisando, que ele precisa, tem alguma disfunção. E aí eu preciso olhar o que está fazendo essa disfunção. No aspecto emocional, mental, quais são os conflitos que eu estou vivendo internamente que o meu corpo está precisando compensar, que o meu corpo está precisando buscar uma outra fonte que eu não esteja produzindo internamente. Então, é olhar para si mesmo. E aí, isso você só aprende se conhecendo o teu corpo, conhecendo como que você lida com as tuas emoções, com o teu mental, com a pressão, com a informação que chega, com a tua história, com a tua origem, com as informações que você traz, com as crenças que você alimenta, como que você se nutre das palavras, do som, do que você ouve, da comida que você come, dos amigos que você tem, né? É uma fonte, é um núcleo, né, muito mais complexo do que só aquilo que a gente come. Do que você se nutre, do que você escuta o quê? Que tipo de música você escuta? Quais são os lugares que você frequenta? Como que você está nutrindo não só o teu corpo físico? Isso eu converso bastante, inclusive com a Lara, e a gente fala muito ali na corretora, porque eu faço academia, eu tenho uma alimentação, então eu tento trazer, olha gente, que legal, nem sempre a gente consegue manter a rotina, porque a rotina de vendas é uma rotina que exige uma demanda. Muito, mas eu ainda assim me esforço bastante. Então, para manter boas amizades, alimentação boa, exercício físico, bons relacionamentos, né? E uma coisa que, graças a Deus, eu já passei de fase é não odiar segunda-feira. Então, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto porque eu sei que o plano de saúde vai trazer uma segurança para a família, vai blindar o seu patrimônio. Quantas famílias que eu já vi ter que vender apartamento, carro, porque não fez no momento certo o plano de saúde. E aí tu encontrou o teu propósito, né, Leire? Que é assim, a forma de entregar aquilo que tu acredita para as pessoas ao teu redor. Isso é maravilhoso, porque o mundo precisa, talvez, dessa segurança, desse movimento, precisa que alguém facilite isso de alguma forma. Então, é você, dentro daquilo que você acredita, encontrando uma forma de viabilizar isso para as pessoas. Um propósito, né? Uma direção, uma conexão. E que bom, eu quisera que todas as pessoas pudessem trabalhar nesse lugar de entender essa leveza, porque tu entende que é leve? A segunda-feira chega, cara, que massa, vou trabalhar? Não, é muito leve, é muito leve. E hoje eu já consigo tirar uma semana para mim, né? Então essa é outra fase que eu já passei, fui para Ribeirão Preto na formatura da Milena. Sim. Então eu consigo viver mais leve, porque essa fase eu já passei, mas
também lá atrás, há uns 3, 4 anos atrás, era difícil para mim. Eu tinha que bater cartão de manhã, de tarde e final de semana às vezes também, porque eu sentia que eu não estava produzindo. Então, era uma coisa bem louca, mas aí com autoconhecimento, com leitura, muita oração, muito Deus, espiritualidade. Total, isso é fundamental. Essa fase eu consegui passar graças a Deus. Então, se tem uma coisa que para mim está certo, é que a corretora vai existir enquanto eu estiver nesse mundo. Então, e enquanto for uma verdade e uma escolha para ti, e que é maravilhoso, porque as coisas também são impermanentes. Então, a gente também ser flexível para aquilo que está destinado para a gente. Né? Este é o momento em que faz muito sentido para você a corretora, o que você entrega, o propósito que você coloca. A gente não sabe o dia de amanhã, mas dentro dessa estabilidade que você construiu, da forma com que você enxerga, isso faz total sentido para a sua vida nesse momento. Daqui a 10 anos, a gente não sabe como é que isso vai ser. E aí lá, quando chegar uma outra fase, um outro momento, um outro movimento, é preciso estar flexível para a mudança. E aí que muitas pessoas se pegam presas numa crença, num paradoxo, numa forma de enxergar a vida muito enraizado e sem se flexibilizar, sem entender que às vezes você vai dançar outros ritmos, você vai fazer outras coisas, que você vai enxergar isso de uma forma diferente, ou como você está fazendo hoje. Porque lá atrás, há 4 anos atrás, esse movimento de hoje ainda não era acessível. Não. E foi preciso uma construção, uma flexibilidade, um movimento diferente para entender esse novo momento. Então, é sobre a gente estar flexível para as impermanências da vida, porque elas vão acontecer. A vida é impermanente e essa é uma certeza. As mudanças vão acontecer. E como que eu lido com as mudanças? Como que eu me disponho a olhar para movimentos novos que a minha vida está requerendo e estar presente com aquilo, e estar conectado com aquilo que está me chamando para esse agora. Volto lá. Eu escolho estar aqui. E quando eu trago essa frase, Leire, ela para mim é muito profunda e muito simples e muito profunda, porque é uma escolha minha estar aqui em cada momento da minha vida. No que eu me propor a fazer, lá eu estarei. E isso é de uma profundidade absurda, porque a gente muitas vezes está aqui, está com uma amiga, está ali, e está com a cabeça em outro lugar, e está fazendo outra coisa, e não coloca a tua presença, a importância, o olhar, a firmeza daquele momento. Então, em cada movimento que você fizer, que lá você esteja inteira com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com a tua ação, em propósito, integrados, para que você ali possa fazer o melhor que você tem na condição que você pode oferecer hoje. Isso é propósito, né? E engraçado porque essa é uma fase também que eu consigo hoje, não conseguia, lá atrás eu não conseguia. Eu vivia muito preocupada com tudo. Não vou dar conta de pagar um funcionário, não vou dar conta de pagar um aluguel. Hoje eu já não tenho mais isso. Eu sei que eu vou dar conta. Então eu acredito muito, acredito em Deus, na espiritualidade, acredito em mim, acredito na equipe. E sempre deu tudo certo, graças a Deus. Né? Mas eu não tinha isso. Eu sofria demais, assim, sofria. E aí o teu final de semana... É se consumindo naquilo, né? Nossa Senhora! É vivendo aquilo que não é o teu presente. Porque às vezes tu estás em casa com a tua família e tá com a cabeça Nossa, o final de lá semana, na preocupação. Chegava na segunda-feira, tu estava esgotada. Claro. Né? Claro. Hoje, graças a gente foi para Ribeirão Preto, na formatura da Milena, eu vivi cada minuto. Que delícia, né? Assim, sabe? Cada minuto. E uma conquista da família toda, né, Leire? Porque vocês curtiram essa fase toda dela, né? De toda essa construção, de curtir a faculdade. E é uma celebração, de celebrar a vida, celebrar a conquista das pessoas que você ama. Para que mais presente do que isso, né? Se não é um grande presente, né? Foi um presente, assim, de Deus, assim, sabe? O esforço dela, e que engraçado que ela tem um propósito muito bem definido, porque com 12 anos ela já dizia que queria ser médica. E eu lembro que eu fui muito próxima a ela, né? E eu falava para ela assim, então você vai ser médica. Quando ela entrou no cursinho de medicina, eu terminei a formação de Master Coach, mas a minha formação, ela é mais cognitiva, ela não aprofunda, né? Eu não tenho essa capacidade de aprofundar, mais cognitiva. Por exemplo, no processo de coach, ela conseguiu identificar um método de estudo para ela. Né? É esse tipo de situação que eu consigo... Sim. Mais comportamental também, de mudança de paradigma de comportamento. Isso, mais comportamental. E aí dentro com os assessments que eu utilizo. Então ela foi
aprimorando esse método de estudo dela. E foi até o final da faculdade. Agora ela está já trabalhando e já estudando para residência. E que é uma forma linda de se conhecer também, né? Qual que é a minha forma de aprendizagem? Como que eu me identifico? Porque eu aprendo de uma forma, tu aprendes de outra, mas não adianta eu pegar a tua receita e querer aplicar na minha vida. Qual que é a minha receita, né? Existem milhares de receitas. Qual é a minha? Como que eu posso construir a minha estratégia a partir daquilo que é importante para mim? E aí essa é a pegada, né, do autoconhecimento. É eu pegar, às vezes, muitos conhecimentos que tem, mas entender, ok, existe tudo isso, e o que faz sentido para mim dentro daquilo que eu acredito, que é um valor primordial para mim, que é uma coisa que faz sentido para minha existência, para minha alma. E aí vai ser muito mais leve você colocar em prática, porque tem verdade. Isso. Tem verdade, não é uma mentira. E é engraçado que a irmã da Milena, que é a Mariana, no assessment que eu fiz, tinha que o nível dela é altruísmo lá em cima, né? Uma vez ela chegou para mim, Dinda, eu dei R$200 para mendigos hoje durante o dia. Eu falei, Mariana, tem que cuidar, porque às vezes não faz sentido. Não é bem assim que a gente ajuda, né? E ela está fazendo psicologia. Olha só. Então, ela está dentro do propósito dela. E ela tem leveza, né? E aí as pessoas vão apesar de que, claro, ambas ainda estão se autoconhecendo, mas tu vê que as duas já estão dentro do que elas se permitiram e que elas não é igual na minha época, né? Não tem que fazer faculdade para trabalhar. Meu direito, né? Vamos fazer direito que tem mais oportunidade. Como assim, né? Mas na época era o que era possível. E aprender a se relacionar com esse passado também de uma forma leve para ti, para que isso também não seja um peso, né? E aí, olha o que é legal, Leire, a partir do momento em que você se encontra também dentro desse teu movimento de ajudar as pessoas, dentro de uma linha que seja cognitiva, comportamental, seja lá o que você tenha escolhido para você, e à medida que você transborda dentro da tua verdade, aquilo ali gera frutos. É como se a gente plantasse semente daquilo que é de verdade. E aí aquilo prospera. Né? Eu vejo muito esse movimento dentro do grupo da meditação, que é um grupo que eu mantenho há 5 anos e meio já, gratuito, que a gente faz toda semana, um movimento na praia. E dali brota muita coisa. As pessoas começam a se reconhecer, a se conectar, e daqui a pouco estão fazendo eventos, estão fazendo projetos, estão fazendo uma série de coisas. Por quê? Porque naquele momento se conectaram com aquela verdade, com aquilo que fazia sentido para elas. E aí prospera. Prospera no sentido de transbordar, de criar frutos, de criar sementes. E esse é o legado que a gente deixa. Né? Quando tu me perguntou lá no começo, Mari, tu tem consciência daquilo que tu faz? É a verdade. É aquilo que toca meu coração. E aí quando toca meu coração e é de verdade, tem amor e tem esse propósito e tem constância, porque a constância também é um grande diferencial. Eu fui aprendendo ao longo da minha vida essa constância, fazer mais do mesmo, isso aí vai prosperando e vai ganhando campo, porque a gente está plantando, está semeando, e dá tempo para aquela sementinha que a gente plantou florescer. Porque o que a gente está? Num mundo em que a gente planta hoje, quer colher amanhã. E não é, a colheita é demorada, porque existe um tempo para cada fruto florescer, para cada flor vir ao mundo, brotar aquilo ali, sair da terra, mas tem um tempo para ficar lá no casulo da terra, que é um tempo necessário para se fortalecer, para que depois você possa brotar, e depois que brota, tem um tempo de crescimento, e as pessoas não estão na disposição de esperar o tempo de crescimento das coisas. Então, hoje eu estou colhendo frutos de plantios que eu fiz lá no começo, na transição do banco. Legal. Depois de 1 ano eu não ia colher. Eu estou colhendo agora muita coisa. E sigo plantando. E sigo semeando. E sigo colhendo. E assim é o fluxo das coisas. E uma das coisas que eu precisei aprender foi a constância, a repetição. A encontrar o extraordinário do simples. Porque a gente quer o quê? Grandes eventos, grandes shows, grandes espetáculos. A gente quer coisas extraordinárias, e só o extraordinário faz efeito. Aquelas coisas mirabolantes, a receita mais estrambólica, aquilo lá é que faz efeito. Não. É o feijão com arroz todo dia que faz efeito na tua vida. É você manter a constância naquilo que você se propõe, é manter constância na tua verdade, no teu propósito, no teu trabalho, todos os dias. É um dia de cada vez, não é grandes feitos.
São os pequenos feitos que são extraordinários. É colocar esse propósito no todo dia. E ver a beleza do todo dia, porque a tua vida está acontecendo aqui, hoje, nesse momento. O que existe na minha vida nesse momento agora é isso que a gente está vivendo aqui. E na tua também. Tudo que tu viveu foi para que esse momento existisse. E esse momento é uma construção do que ainda vai vir lá na frente, mas a gente não tem controle lá na frente. É sobre o aqui e agora. Então, que seja mágico, que seja expansivo, que seja maravilhoso, que seja entregue, que seja presente. E isso que a gente está construindo aqui. E que engraçado que eu comecei esse movimento do podcast, muitas pessoas me chamaram. E como eu te falei, né, algumas me chamaram, Leire, por que você não faz mentoria? Pô, tá legal, tu tem conhecimento. E que... Pô, por quê, né? E para mim, quando eu penso nisso, me traz leveza também, né? E aí pode acontecer que gere mais segurança, que gere um medinho, porque é uma coisa nova, é uma coisa que você vira um referencial naquilo que você faz, que é natural da vida, né? Essa coisa do desconhecido, do que vem. E como que eu lido com isso? Só não pode travar, né? Exato. Não pode paralisar. Eu não posso deixar que o medo me paralise. Mas ele é natural. E como que eu aprendo a olhar para o medo? Porque essa é a dinâmica. Ele vai vir. Como que eu olho para esse medo, sabe? E essa é a dinâmica de aprendizado. Ô Mari, na meditação ali tem muitos empresários. Fala um pouquinho para nós sobre a meditação, aonde funciona, como que O grupo da meditação é um grupo que há 5 anos funciona, que começou no Morro do Careca, e ele é um grupo livre, então é gratuito, chega quem quer, quem não quer, e é muito diversificado, porque tem pessoas de várias áreas, porque não é sobre negócio. É sobre presença. Então, a gente vai ver o sol nascer, a gente vai tomar um café juntos, Então, é muito sobre uma construção de uma egrégora de paz, de amor, de acolhimento. Então, tem muitas pessoas que chegam de fora, que às vezes precisam de uma tribo, e de alguma forma chegam até lá e se sentem muito acolhidas, recebidas. É muito sobre isso, assim. Mas é um grupo de várias áreas. De várias áreas. De várias não áreas. É só terapeuta. Não, tem pessoas, tem empresários, advogados, tem de todas as áreas. Porque é sobre o ser humano, não é sobre quem você é no teu trabalho. É sobre você dentro da tua busca pessoal que chega lá. Ah, Mário, mas eu não medito, nunca meditei. Não tem problema, porque a gente faz de uma forma para iniciante. Todo mundo consegue acompanhar, a gente faz meditações guiadas, geralmente, para que seja nivelado e todo mundo possa acompanhar. Então, a gente se encontra lá no cantinho da Praia Brava, perto do Morro do Careca, ali, lá perto do edifício Mirage, ali. É na praia, toda sexta-feira, às 7 horas da manhã. Então, agora no inverno, 7 horas da manhã, está nascendo o sol. Então, quando a gente está chegando para se organizar, está nascendo e é lindo, porque aquilo ali tem uma energia espetacular. Tu começa a tua sexta-feira numa outra vibe, né? E aquilo tu traz para a tua vida, porque tu transborda, tu vai como uma bolha. Tu vai, te nutre, te alimenta de uma coisa que é extremamente nutritiva e volta para tua casa. E aí tu volta para tua família nutrido, daí tu transborda de um outro lugar, sabe? Então é um movimento que me nutre muito, que eu faço há 5 anos e meio, que eu tenho um prazer imenso de fazer, e mantenho constantemente, com muitos desafios também, porque por ser gratuito, aberto, tem dias que tem 2, tem dias que tem 30, tem dias que tem 15, tem dias que tem 10, né? É um movimento muito livre, mas é muito lindo, assim, porque é no amor, é pelo amor que a gente está lá. E veio esse mantra, né, que eu digo que é um mantra, eu escolho estar aqui, é um mantra que a gente usa lá no grupo da meditação, né, para realmente estar conectado com a presença e com o aqui e agora. Porque eu entendo que a meditação é uma ferramenta preciosa de autoconhecimento. Sim, eu fiz um processo agora que eu preciso fazer meditação todos os dias de manhã, que seja 5 minutos. Posso dar umas dicas para as pessoas nesse sentido? Claro. Então, assim, as pessoas que querem começar, não adianta querer começar com 30 minutos em silêncio, porque não vai acontecer, né? Essa é uma ilusão muito grande. Então, assim, começa pouquinho. 5 minutos. E tem alguns aplicativos no celular que tu podes baixar, que eles ajudam muito e com práticas pequenas, de 5, 6 minutos, gratuitos. Então, tem um aplicativo que é o Calme, o Meditopia, o Insight Timer, que são conteúdos gratuitos que você pode baixar com meditações já gravadas e você pode programar. E aí, o que é legal? Colocar um despertador no celular,
para que aquele mesmo horário você faça, né? Ou quando acorda, ou quando vai dormir, mas tá presente naquilo ali, ouvindo aquela guiança e principalmente trabalhando respiração. A respiração é o que comanda a meditação. Então, aos pouquinhos, você vai desenvolvendo. No começo, a mente vai e fica um tempão lá fora até voltar. Isso. Aí, com a prática, esse tempo vai diminuindo. E aí, às vezes, você vai sentar aqui e daqui a um tempo, você vai conseguir... veio um pensamento, escapei. Opa, já voltei. Vai diminuir esse tempo em que a mente escapa e que a mente volta. Isso é a prática. E aí vem a constância, como você falou, né? Todo que é o diferencial. Dia um pouquinho. É, né? O diferencial. A gente faz, por exemplo, uma vez por semana na praia, né? Mas eu procuro, dentro do meu cotidiano, ter movimentos meditativos. Então, às vezes é num banho, com muita presença. Eu adoro tomar um banho no escuro, por exemplo, para trazer a presença para aquele movimento que eu estou fazendo, né? Uma música com mais atenção, uma dança mais ativa, que são movimentos que fazem sentido para mim, né? O que eu escolho como forma também de meditação. Não só o parar no silêncio. Existem várias formas de meditar e essa é a magia da meditação, porque você pode encontrar aquilo que faz sentido para você. Então, se eu sou muito acelerado, parar e ficar respirando no silêncio vai ser um caos, a tua mente vai pirar. Então, talvez meditações mais ativas, com movimentos do corpo, uma prática de yoga, vai ajudar você a ir encontrando essa paz, esse interno, esse estado meditativo que está dentro, não está fora. E Mari, você também é reikiana? Sim. Tu tá em qual grau Eu sou mestre em Reiki e hoje eu já facilito os cursos de Reiki, né? Então, com o mestrado, que é essa graduação que eu tenho dentro do Reiki, eu posso facilitar o curso de Reiki, né? E iniciar outras pessoas dentro dessa jornada do Reiki. Então, eu já faço isso há um tempo, já iniciando no nível 1, nível 2 e nível 3, que é de transmitir os símbolos do Reiki e esse conhecimento também através desses movimentos que são os cursos. Né? Então, além dos atendimentos individuais, com as práticas integrativas, que é o Reiki, barras de Axis, a constelação familiar, tem o curso também que vem com essa dinâmica de iniciar as pessoas nesse movimento também. E o Reiki é uma ferramenta linda, inicial, assim, para esse autoconhecimento, que ele vai abrindo um caminho de conhecer sobre o teu campo de energia, sobre você mesmo. Ele é um caminho do despertar muito lindo. Eu fiz o nível 1 com você. Inclusive, essa semana que a Lara está passando por uns desafios aí, amizade, se alocando. Aí eu falei para ela hoje à tarde, que hoje é sexta-feira, eu me permiti estar com ela e vou fazer uma reiki. Olha que lindo. E ela aceitou, porque ela tem que aceitar, né? Total. Não posso querer forçar. Então, eu perguntei e ela, vamos fazer. Ela Olha aceitou. que lindo, que legal. Então, hoje à tarde eu estarei fazendo reiki. Ai, que linda. Fico tão feliz, Leire, porque esse é um lugar em que a gente utiliza uma ferramenta tão linda para nossa família, para o nosso autocuidado. Esse é o diferencial. Porque não é só sobre eu ser um terapeuta, abrir uma portinha e ser reikiana para as outras pessoas. É eu trazer essa filosofia para dentro da minha vida. E o reiki tem princípios que eu acho que são primorosos. Que, principalmente no nível 1, a gente fala sobre isso, né? Que fala muito sobre presença, que é só por hoje, liberto-me da irritação. Só por hoje, liberto-me da preocupação. Só por hoje, sou gentil e amável com todos os seres vivos. Só por hoje, eu ganho a vida honestamente. E só por hoje, eu sou grato por todas as minhas conquistas. Então, assim, tu imagina que preciosidade você olhar para a tua vida a partir dessa lente. Se já não fica um monte de coisa para trás. Né? Certeza. E assim, só por hoje, porque é um dia de cada vez. Hoje eu me proponho a olhar a partir dessa perspectiva. Amanhã é outro dia, mas hoje eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. E aí essa é a dinâmica. Por hoje, o que eu posso fazer por mim? Começar agora, hoje, sexta-feira, mas é segunda. Hoje, o que você pode fazer hoje por você? E Mari, você também virou agora, começou a trabalhar com constelação familiar, né? Sim. Tá. Você já está aplicando nas pessoas? Sim, o curso da constelação, Leire, ele chegou faz uns 2 anos já que eu venho praticando essa técnica. Esse ano a gente começou com um grupo, eu e o Vitor, porque o Vitor também é constelador, né? O Vitor é meu companheiro, ele é médico psiquiatra. E agora a gente tem um grupo de constelação que todos os meses a gente se encontra. Então a gente trabalha a constelação em grupo, né? Agora o próximo encontro é dia 20 de agosto. E a gente se encontra para poder fazer as constelações em grupo, além dos atendimentos individuais. Então, eu faço as constelações individuais
e também com o grupo da constelação, que é uma ferramenta muito rica de consciência daquele conteúdo que está ali que precisa ser visto, né? Mas é importante que você esteja também olhando para os teus movimentos, tendo acompanhamento terapêutico, porque isso vai aprofundar, vai fazer com que você tenha recursos para poder olhar para isso com mais consciência também, né? Eu fiz para a empresa constelação, fiz para mim como pessoa, né, pai, mãe, todo o trabalho ali com os pais, que foi fundamental para algumas amarras. Sim. Então, foi muito legal. Sim. E a gente percebe que é com o tempo, não é? Fez a sair dali, tá resolvido. Não, é com o tempo que as coisas vão se alinhando. É uma pedrinha que a gente joga no rio e ela vai criando uma ondinha, né? Essa onda, ela vai voltando para um estado de equilíbrio, mas ela vai criando um certo movimento, mas não é imediato. A coisa vai reverberando por um tempo ainda, né? Então é importante respeitar o tempo, entender legal. Que as coisas não são imediatas, né? Foi bem legal. E que engraçado, porque eu fiz um planejamento estratégico para a empresa e no planejamento estratégico, olha como quando a gente não está com a nossa verdade, um negócio faz a gente doer, sofrer, sangrar. Então, no planejamento estratégico estava que deu contratar 30 pessoas, ter gestão de RH, gestão de vendas e tal. Pô, legal. Consigo? Consigo. Não era o que eu queria. E aí trouxe na constelação muitas coisas, assim, sabe? Olha que maravilhoso. Trouxe na constelação. Eu tenho, é muito estruturada a corretora, ela é estruturada no financeiro, na vendas, início, meio e fim da venda, né, da negociação, o processo. Ela é uma corretora bebê, porque tem 3 anos, só a corretora, apesar de eu ter 10 anos de experiência, mas a corretora são 3 anos, mas é isso que eu quero. Eu não quero ser a maior do Brasil. Sabe? Então eu vejo as corretoras se degladiando aí fora, querendo prêmios, sabe? Pô, Leire, mas tu podia estar lá junto com a gente, tu sabe que poderia, mas eu não quero. Poderia estar ganhando prêmio, poderia, mas não quero. Sabe? Então a equipe enxuta, ficando com a minha filha, fazendo agora, né, buscando essa questão da mentoria que o pessoal mesmo está pedindo, não está partindo de mim, está vindo de lá e aquilo está mexendo comigo. Então, como isso faz sentido, né? Total. E aí tu imagina que também assim, né, Leire, quantas vezes a gente toma decisões na vida, nessa ali de 30 funcionários, do que de crescer muito, de fazer muito, às vezes pautado em verdades que não são as nossas, que são do nosso padrão familiar, do nosso sistema, né? Às vezes a nossa família tem um padrão de que empreender não é legal, porque não tiveram experiências boas, ou porque aquilo não é permitido para a família, para o sistema. E aí é como se a gente tivesse uma trava. Cada vez que a gente vai empreender, é como se aquilo fosse um bloqueio gigante, né? Ou eu vou crescer, ou eu vou dar muito certo na vida, e aquilo ali parece que nunca chega, porque eu estou sempre com um impeditivo. Às vezes, não existe uma permissão sistêmica de dar certo. Porque o sistema não conhece outra pessoa que deu certo antes. Então é um lugar desconhecido. Então essa energia do sistema familiar é como se aquilo ali estivesse bloqueando. Então às vezes é preciso olhar para como o meu sistema olha para o trabalho, quais são as crenças que o meu sistema familiar tem em relação ao trabalho, e dizer, obrigada, vocês me trouxeram até aqui, mas agora eu vou escolher outra coisa, outro caminho. Isso. Né? E aí com amor. Não com resistência. Geralmente a gente faz o quê? Deus me livre, eu não posso fazer igual. Deus me livre de que eu fazer assim, desse jeito. Ah, porque Deus não quero assim, desse jeito. Não, às vezes é honrar o jeito como foi, para que você possa, com leveza, escolher diferente. E aí a mágica acontece, porque você sai da resistência. E aí a coisa começa a fluir de um lugar diferente. É bem isso que aconteceu na constelação, no processo que eu fiz agora, que terminou faz um mês, mais ou menos, que eu identifiquei, porque a cada 2 anos eu estou fazendo um processo, ou é reiki, ou é constelação, eu sempre estou fazendo, todo ano, porque eu acho que o autodesenvolvimento a gente está sempre buscando, né? Daqui com 50 anos, talvez seja, eu estou com 44, sejam outros desafios, outro ciclo. Eu me vejo com a corretora, mas fazendo outras coisas também hoje, com 50 anos. Então, a gente, como você falou, a gente vai mudando, a gente vai criando outras perspectivas, outras prioridades. Agora, uma prioridade que para mim
faz muito mais sentido hoje do que há 4 anos atrás, é Deus, espiritualidade e família. Né? Então, ponto, é isso. Quero continuar com a corretora? Vou continuar. Quero ter 30 funcionários? Não quero. Porque se botar, às vezes, na ponta do lápis, o ganho é quase que o mesmo, mas a demanda de energia é muito maior. É muito maior e, às vezes, vem a questão do ego também, sabe? Total. E aí a gente aprende, Leire, a gente está dando um curso que se chama Alquimia Terapêutica, eu e o Vitor. E um dos temas do curso é o ego a serviço da alma. Quando a gente aprende a fazer essa dinâmica, de colocar toda essa dinâmica que a gente tem do ego, de buscar, de fazer, da mente e tudo mais, a serviço da nossa alma, que é a serviço da nossa verdade, a transformação acontece. A transcendência acontece. Você transborda, você transcende, você cresce, porque você está colocando toda essa dinâmica do ego a teu favor, a serviço da que a tua alma escolhe, do que a tua alma quer. E aí é onde acontece o diferencial. E uma das coisas que eu falo bastante para a equipe também, o fato de nós sermos uma corretora bebê, uma corretora menor, não significa que a gente não quer também ter um faturamento bom. Claro. Nós precisamos ter ambições. Eu sempre falo para eles que ambição é diferente de ganância. Se a gente está dando o nosso melhor, dando a consultoria para o cliente, explicando para ele o quão é importante, você acreditando que aquilo é importante também vai vir abundância, prosperar, toda aquela, né, aquela questão de dinheiro, né, mesmo, a energia com o dinheiro. Sim. Então, assim, não significa o fato de eu não querer ser a maior de Santa Catarina, ou a maior do Brasil, não significa que eu não quero ter um bom faturamento. Talvez isso demore um pouco mais de tempo, no sentido assim, de que como é algo com muito propósito, às vezes para alcançar mais pessoas, você vai precisar de mais tempo até que isso, né, vire um fluxo de constância, né? Mas é uma construção. E aí, se permitir estar nessa construção, é para poucos, Leire. É para corajosos, porque é muito fácil entrar na ganância do mais, do muito, disso, daquilo. Só que essa construção pautada, firmada, estruturada, consciente, ela é a médio e longo prazo. E isso poucas pessoas têm coragem de fazer, porque querem resultados imediatos, né? Exatamente. E eu hoje, graças a Deus, com os resultados que eu já conquistei, eu consigo estar com a minha filha à tarde. Uma construção. É uma construção. E essa questão de resultado, eu acho que tem muito a ver também com a questão de família, de constelação familiar. Hoje também, graças a Deus, mas eu percebo até às vezes assim na minha equipe, assim, algumas amarras, assim, sabe? Que aí eu trabalho com eles, a gente lê muito. Eu falo, busquem autodesenvolvimento fora daqui, porque o nosso trabalho não é só aqui, é fora também, o nosso mental. Para mim é batata, é fato. 80% do nosso resultado está na nossa mente e no nosso coração. 20% é técnica, é a técnica de venda. Para mim isso é fato. Então eu trabalho muito isso com eles também. E as pessoas hoje que estão comigo na corretora são pessoas que têm os valores da corretora. E para mim isso é fundamental. Então, eu dei distrato para várias pessoas justamente porque não tem os valores. Pode estar faturando horrores, não tem os valores da corretora, não faz sentido estar comigo. Entendeu? E aquilo não se fundamenta, né, Leire? Porque assim, naquele mês bate a meta, mas no mês seguinte é o cliente reclamando, é aquela compra que ele não queria, é um produto que ele não está feliz, é uma coisa que não vai se sustentar. E aí se torna insustentável o negócio a longo prazo. Então, como tu queres o teu negócio a longo prazo, é importante você estar pautado naqueles valores que você dá conta de bancar. Então, isso aqui eu banco, isso aqui eu sustento. Então, eu dou continuidade nisso, né? Tá pautado na minha verdade. E é muito bom saber que esses 10 anos de experiência que eu tenho, aí a Corretora 3, as minhas vendas, eu, Leiriane, porque eu também vendo, é só indicação. Então, significa que eu estou no caminho certo. Total. É só indicação. Eu poderia não ter equipe de vendas e só eu trabalhar, mas aí vem a questão do propósito, que eu gosto também, eu quero que eles estejam junto comigo ali, para eles se desenvolverem, para eles também terem, né, questão ali de gerar emprego, então isso para mim também é importante, né? E eu sei que eles gostam de estar ali na corretora, sabe? É uma questão de valores, você abre espaço, né, para que as pessoas possam se conectar com você, com aquilo que você oferece e também usufruir da experiência que você tem, aprender com isso, né, Leire? Esse é o lugar que a gente transborda. A gente não veio ao mundo para ser sozinho, né, para crescer sozinho. A gente veio para fazer isso
com outras pessoas, né? Nos encontros, né? Então, não é sobre estar sozinho, sobre ser sozinho. É sobre parcerias, sobre cooperação, né? Sobre construção em conjunto. É sobre olhar para a máquina como uma engrenagem. E aí, cada um é uma pecinha e a gente vai ajustando para que essa engrenagem possa prosperar, né? E esse processo que eu fiz ano passado incluía a meditação na parte da manhã. E ela foi fundamental para eu tomar decisões conscientes, decisões certas, decisões mais assertivas. Sim. Então, a meditação me ajudou nisso, a tomar... Porque você está mais presente, né? E, naturalmente, quando você silencia o barulho externo e esse barulho interno que a gente tem, que é muito pior do que o barulho externo, né? Esse nosso barulho interno da mente que fica o tempo inteiro atordoando a gente, esse é um lugar menos criativo, esse é um lugar de menos construção, é um lugar em que você cria menos possibilidade, menos solução para o teu negócio. Então, aquietar a mente, dar esse recurso de higienizar a tua mente através da meditação e as tuas emoções, ajuda você a estar presente, fazer novas escolhas ou escolhas mais pautadas na tua verdade, porque agora você se conecta mais com a sua verdade, diferente da mente bagunçada. Então, se eu me conecto mais com a minha verdade, então, naturalmente, eu faço escolhas melhores para a minha vida. Que legal, isso é muito interessante. Você estava na nossa lista, na minha lista ali dos convidados, né? E aí acabou que você me chamou, eu falei, opa, tem um chamado, então tá na hora de trazer para cima a Mari e estar conosco nesse movimento. É que eu gostei da tua ideia. Eu falei assim, que ideia legal essa coisa do podcast. Eu também quero saber como é que faz isso aí. Vamos ver para construir juntos, né? E abrir esse espaço, né, Leire? Isso, e eu quero que você fale do teu livro, que eu já li esse livro, Despertar do Agora. Trouxe ele para presentear um pouquinho as pessoas, porque quando eu escolhi essa frase, eu escolho estar aqui, é uma frase que eu tirei do meu livro. Esse livro eu construí no meu processo de autoconhecimento. Então, contando a minha história, eu, Mariana, nasci em Brusque, tal dia, foi assim, foi assado. E desde os meus 14 anos, eu escrevo poesias e escrevo vários textos. E aí, então, depois de um processo de luto do meu pai, que também era poeta, também era escritor, eu comecei a me reconectar e com esse movimento de autoconhecimento também. E aí eu comecei a escrever. E aí disso nasceu o Despertar do Agora, que é esse livro aqui que eu tenho paixão nele, né, que eu adoro, porque ele é bem atemporal, assim, ele é um livro que o tempo inteiro me ensina sobre a vida, sobre estar presente, sobre me conectar com as coisas. E aí essa frase, eu escolho estar aqui, eu tirei aqui do livro, e foi uma frase que mudou a minha vida no sentido de me conectar com a vida, com esse processo evolutivo. Eu queria dividir, por favor, para a gente, não sei como é que está o nosso tempo, mas para a gente deixar registrado aqui, né? Somos os diretores de nossas vidas. Fazemos escolhas, tantas. Eu escolho estar aqui. Aprendi que é preciso ouvir mais do que falar, domar os impulsos, rever as paixões, abrandar as vontades e progredir enquanto ser humana. Sim, eu escolhi estar aqui. E esse poema me fala muito sobre a gente assumir a nossa vida, né? Assumir, literalmente, ser o diretor das nossas escolhas, o mestre do nosso destino, o capitão da nossa alma. E é um pouquinho sobre isso, o Despertar do Agora. Então, sim, eu escolhi estar aqui, foi um prazer estar contigo no dia de hoje. Posso dar uma olhada no livro, Maria? Claro. Eu já tenho esse livro, então deixa eu mostrar aqui para a câmera. Despertar do Agora. Gente, eu já li todos esses poemas, acho que eu vou dar uma lida de novo, Mari. Eu acho, porque ele sempre traz uma informação diferente. Cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa diferente, porque em 2018 era outra Mariana, né? Quando eu escrevi, quando eu lancei, era uma outra forma de enxergar a vida, e quando eu olho para ele hoje, eu faço novas conexões, e aquela mesma palavra para mim hoje tem um sentido completamente mais amplo, diferente, entra numa outra vertente, né, de conexão. Então, ele é um livro bastante atemporal e que fala sobre justamente a gente se conectar com a vida, sobre o despertar do agora. Mari, fala para nós o teu Instagram. Tá, é @marianamaurici, que lá tem conteúdos, eu falo bastante sobre o reiki, sobre as constelações, sobre os movimentos que vão acontecendo, e tem o Instagram da meditação também,
A gente também tá lá. Então, é @meditação_do_despertar. O grupo da meditação é Meditação do Despertar. Que legal. Mari, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Foi incrível, desculpa as lágrimas. É sinal que a gente está conectada, né? Numa verdade, numa intenção, no amor, né? E nessa liga aqui de propósito. Fico bem feliz. Então, acho que fez todo sentido você, nesse momento, estar aqui comigo, pessoalmente falando. Obrigada. Né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente as tuas falas. Obrigada. Muitas mães que se sentem culpadas e que não, como você falou, deixar a culpa de lado para não ser um fardo nem para o filho e nem para nós. Então vai ajudar, eu com toda certeza vai ajudar muitas mães, muitos profissionais que estão aí ainda tentando se realocar no mundo, né? Sim. Então fez muito sentido hoje você estar aqui conosco. Te agradeço, tá? Obrigada. Muito, muito mesmo. Obrigada pela presença. Tá? E pessoal, sigam a Mariana, busquem o conhecimento dela. Como eu falei, é uma energia que só sentindo para vocês. Eu não consigo explicar a energia que eu sinto quando eu estou com a Mari. Isso é uma coisa minha, né? Então é uma coisa que talvez outras pessoas também deveriam experimentar. Tá? Então a gente encerra hoje o nosso podcast Conversa de Valor com Mariana Maurici. Obrigada, pessoal. Até a próxima.